se Lilith realmente é um personagem bíblico, ou se ela é uma personagem bíblica, se o nome dela está na Bíblia e se é verdade, com base em Gênesis 2:23, se ela realmente de fato foi a primeira mulher esposa de Adão. Geralmente os que argumentam ou fazem essa pergunta é porque leem o texto de Gênesis 2:23, pega a sua Bíblia, abra ela em Gênesis 2:23 e você acompanha aí comigo. O texto diz assim, versos 23, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Neste texto, essa expressão que nós lemos aqui, esta é agora, alguns vão dizer o seguinte, se esta é agora, então existiu outra. Será que isso é verdade? Quando nós recorremos à expressão agora, no hebraico, traz o sentido de afinal. Esta é afinal. Essa expressão, ela não deixa espaço para uma argumentação de que existiu uma possibilidade, uma probabilidade de uma mulher antes de Eva. Claro que não. Eva, ela é a primeira mulher de Adão. A ideia de Lilith, ela surge na Suméria, há mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. E isso era um folclore babilônico, uma espécie de sátira que logo após ela vai surgir dentro do contexto judaico. Mas entre a Suméria, os acadianos, a Babilônia, enfim, dentro destas regiões da Suméria, Acádia, Babilônia, existia então essa lenda, esse folclore dessa mulher chamada Lilith, uma prostituta assim chamada do templo de Ishtar. Ishtar, uma deusa babilônica, chamada também de Ashtar entre os moabitas e Atar ali no sul da Arábia. Acredita-se os babilônicos que Lilith ela era uma prostituta, uma divindade em meio ao panteão de Ishtar. Surge então essa nova divindade, uma prostituta, dentro do panteão de Ishtar. Bom, e quando isso vai surgir dentro do judaísmo? É no alfabeto de Ben Sira. Dentro deste alfabeto judaico surge então esta mulher chamada Lilith. E este alfabeto, trazendo essa tradição de Ben Sira, vai trazer a espécie de uma sátira, um folclore, de que esta mulher realmente foi a mulher de Adão, claro que isso é uma lenda, uma sátira, e ela foi criada não da costela de Adão, mas ela foi criada assim como Adão do pó da terra. E ela não se submeteu a Adão e ela blasfema contra Deus, ela invoca o nome de Deus em vão e ela faz isso propositalmente e ela foge do Éden. Adão então convoca 3 anjos e pede que estes seres angelicais vão buscar Lilith, mas Lilith ela não deseja mais voltar e ela agora surge como um demônio. Dentro da religião do Islã, os muçulmanos, uma grande parte dos muçulmanos, eles vão contar uma outra história, de que Lilith não é uma mulher que surge como esposa de Adão, mas ela é a serpente que enganou Eva em Gênesis 3. Tudo isso, claro, uma mentira, um folclore, uma lenda, assim como nós temos nossos folclores aqui no Brasil, na Babilônia havia esse folclore e Ben Sira traz então este folclore para uma espécie de sátira dentro da tradição judaica de que Lilith era a primeira mulher de Adão, criada do pó da terra, e numa ideia de conspiração, ela se rebelia dentro do Éden contra o seu esposo Adão. E é por isso que quando Eva, então, ela é formada da costela de Adão, Adão vai dizer, esta é agora, que nós já sabemos que em hebraico o termo é, afinal, essa é osso dos meus ossos. E Adão fala isso até porque todos os animais que foram criados no 5º dia, eles foram criados em suas espécies, todos com seus pares, e Adão estava só. E a única coisa que Deus disse que não era bom na avaliação da criação, porque tudo que Deus criou, ele disse que isso era muito bom, mas quando ele viu Adão só, ele disse, não é bom que o homem esteja só. E aí cria-se Eva, esta é a primeira mulher, e toda a humanidade é de uma única raça adâmica. Isso está enfatizado também em Atos, capítulo de número 17.
Fica muito claro que entre os sumérios, então, surge Lilith. Entre os acadianos e os babilônicos, isso não passa de um folclore, de uma lenda que vem para dentro do judaísmo, isso no quarto, quinto século depois de Cristo. E Lilith, então, ela passa a fazer parte dessa sátira. Alguns também vão dizer que Lilith está na Bíblia. Isaías capítulo de número 34, minha Bíblia agora está aberta no livro do profeta messiânico, Isaías capítulo 34, versos 14. Se você quiser acompanhar, as feras do deserto se encontrarão com as feras da ilha, e o bode selvagem clamará ao seu companheiro. Os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. Este termo animais noturnos ou aves noturnas, em algumas traduções em hebraico, Lilith, nada tem a ver com a ideia de um demônio que assombra, né? Um demônio da noite que vem assombrar o deserto desolado de Edom, como alguns chegaram a sugerir na pergunta. É realmente Lilith um demônio, uma divindade, um demônio feminino que realmente se conspirou contra Adão? Não. Lilith nada tem a ver com o demônio ou com uma mulher. Aves noturnas, neste texto de Isaías, onde vão dizer que encontra o nome de Lilith. Aqueles que acreditam em Lilith ou em Lilith passam a acreditar em um folclore, em uma lenda, e a Bíblia não nos dá respaldo para acreditar, então, que Lilith foi a primeira mulher de Adão. Ficamos com a Bíblia, a primeira mulher de Adão, criada dos ossos de sua costela, é Eva. Ela é a mãe de toda a humanidade.